Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de defensivos agrícolas. Eu vou conversar com Michel Jabbour, ele é o CEO da Rural Dynamics. E nós vamos falar do aluguel de robôs pulverizadores autônomos 100% elétricos. Vou falar também de recuperação judicial de produtores rurais aqui no Brasil. E vamos comentar do mercado da soja entre China e Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de defensivos agrícolas. Conforme projeção de dados da pesquisa realizada pela KNTech Brasil, a pedido do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, que é o Sindiveg, o uso de defensivos agrícolas no nosso país deve encerrar este ano com um aumento de 3,4% na área tratada. Ou seja, PAT. PAT é a área tratada por produto, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A PAT, que é a área tratada por produto total, pode superar 2,6 bilhões de hectares. E esse avanço ele foi motivado principalmente pela intensificação de manejo específicos voltados ao controle de lagartas, pragas sugadoras e doenças fúngicas, com destaque para as culturas do milho e também da soja. A maior pressão desses agentes biológicos tem demandado aplicações adicionais ao longo do ciclo produtivo. A metodologia utilizada na pesquisa considera a área potencial tratada ou área tratada por produto um indicador que leva em conta o número de aplicações e o número de produtos utilizados no tanque. Dessa forma, além da área cultivada, ela reflete a intensidade de uso das tecnologias nas lavouras, permitindo uma leitura mais precisa do comportamento do setor. E durante o ano corrente, o volume total de defensivos aplicados deve crescer 4,9% em relação ao mesmo período de 2024. E desse total, aproximadamente 45% correspondem a herbicidas, 24% a fungicidas, 23% inseticidas, 1% tratamento de sementes e os 7% restantes a outros produtos, como adjuvantes e inoculantes. No recorte por cultura, os principais destaques devem ser a soja, 55%, seguida por milho, 18%, algodão, 8%, pastagem, 5%, cana, 4%, trigo, 2%, feijão, 2%, arroz, 1%, hortifruti, 1%, café, 1% e outras culturas, 2%, completam o panorama. Regionalmente, Mato Grosso e Rondônia lideram, concentrando 32% da área tratada no país. A região conhecida como Bamatopiba, que é Bahia, Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, responde por 18%, seguida por São Paulo e Minas Gerais, 13%, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 10%, Paraná, Goiás e Distrito Federal, 8%, e Mato Grosso do Sul também com 8%. As demais regiões somam 2% restantes. E agora vamos comentar de recuperação judicial de produtores rurais aqui no Brasil. O agronegócio brasileiro enfrenta um momento de forte tensão financeira. De acordo com dados da Serasa Experian e também do Instituto de Análise Jurídica,
os pedidos de recuperação judicial de produtores rurais somaram 700, apenas no primeiro semestre deste ano, um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. O primeiro trimestre já havia sinalizado o agravamento da crise com 389 pedidos, uma alta de 44,6% frente a 2024 e de 21,5% em relação ao fim do ano anterior. Dados do Banco do Brasil indicam que 3,4% da carteira agrícola estava inadimplente no segundo trimestre de 2025, que é um recorde histórico, frente a 2,45% em 2024 e 0,9% em 2023. O avanço é resultado de fatores como aumento dos custos de insumos, juros elevados, eventos climáticos extremos e a desvalorização das commodities, que comprometeram a liquidez das operações e pressionaram as margens de lucro. Rodrigo Totino, ele é advogado e sócio do escritório Tríade Administração Judicial. E ele disse agora, recentemente, que um modelo de expansão agrícola baseado em crédito e alavancagem, sem o devido preparo técnico e jurídico, criou uma armadilha para muitos produtores. O que parecia um ciclo de prosperidade se converteu rapidamente em uma crise de liquidez. O endividamento crescente, ele se reflete na inadimplência. Embora muitos produtores ainda tentem renegociar dívidas antes de recorrer à justiça, a recuperação judicial tem se tornado a principal alternativa para manter as atividades. Ao entrar em recuperação judicial, o produtor ele é obrigado a se profissionalizar, estruturar o seu modelo de negócio e renegociar com os credores. É um processo que, embora doloroso, ele pode representar um recomeço sólido e sustentável. Recuperação judicial não é sinônimo de falência, mas sim de reorganização. E agora vamos falar um pouquinho das exportações de carne bovina lá da Argentina, que vem crescendo muito. As exportações do país vizinho de carne bovina, elas atingiram em agosto o maior volume mensal de 2025, com 85 mil toneladas equivalentes de carcaça embarcadas. Esse resultado representa uma recuperação expressiva desde a mínima registrada em março, 52 mil toneladas, e aproxima o país dos picos de agosto e setembro do ano passado, quando foram exportadas 86 mil toneladas em agosto e 89 mil toneladas em setembro. O avanço ele foi sustentado por um cenário internacional mais favorável, os preços da carne subiram e o câmbio se valorizou. E o governo argentino reduziu em julho a alíquota dos impostos de exportação em 1,75 pontos percentuais. Esses fatores fortaleceram a competitividade da carne argentina no mercado externo. Em relação aos destinos, houve aumento das vendas para a União Europeia, 1.400 toneladas, e Israel 500 toneladas, e venderam para o Brasil 100 toneladas. Agora, teve também algumas quedas. O México caiu 1.000 toneladas, Chile 400 toneladas e a Rússia caiu 300 toneladas. Os embarques para a China e Estados Unidos permaneceram praticamente estáveis, com destaque para o incremento de 3.500 toneladas para o mercado chinês em comparação a julho.
E como nós dissemos, a China continua liderando as compras da carne argentina, seguida pela União Europeia, Estados Unidos, Israel e Chile, consolidando os 5 principais destinos do produto argentino. Os valores médios, eles mostram estabilidade em relação a julho, com leve alta de 3% para a China, manutenção para Israel e pequenas quedas entre 2% e 15% nos demais mercados. Mas, na comparação anual, o desempenho é notável. China cresceu 60%, União Europeia 20%, Israel cresceu 39%, o Chile cresceu 30% e os Estados Unidos cresceram 45%. O aumento médio ponderado dos preços é de 39%, deixando o valor de agosto apenas 7% abaixo do pico histórico de abril de 2022. Apesar do bom desempenho, as exportações acumuladas nos 8 primeiros meses do ano somam 536 mil toneladas, uma queda de 12% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de 12 meses, o volume chega a 858 mil toneladas, 2% abaixo do observado um ano antes. As projeções indicam que o país não deve repetir o recorde de 930 mil toneladas exportadas em 2024. Para igualar o desempenho, seria necessário embarcar quase 100 mil toneladas por mês entre setembro e dezembro, algo considerado improvável por analistas do setor. Mesmo com a expectativa de queda no total anual, a Argentina mantém-se entre os principais exportadores mundiais de carne bovina, beneficiada por um mix competitivo de mercados e produtos de alto valor agregado. O desafio agora será sustentar o ritmo de crescimento diante da volatilidade cambial e das mudanças fiscais, sem perder espaço para concorrentes como Brasil, Uruguai e Austrália. E agora vamos falar um pouco da soja, do mercado da soja entre China e Estados Unidos. A China, ela não adquiriu volumes de soja dos Estados Unidos em setembro pela primeira vez desde novembro de 2018, segundo dados alfandegários daquele país. O movimento fez crescer o apetite chinês pela oleaginosa brasileira e também da Argentina no mês, com avanço de 58% para a soja brasileira e 356% para a soja da Argentina. Esse é um dos fatores que devem fazer com que o Brasil atinja 109 milhões de toneladas de soja exportada neste ano, acima do recorde de 101,8 milhões de toneladas em 2023. De janeiro a setembro, as exportações para a China totalizaram 72 milhões e 700 mil toneladas, 11% acima que o mesmo período de 2024. A Coordenadoria de Inteligência de Mercado da Hedgepoint Global Markets disse que a China pode tirar o pé das compras do grão do Brasil agora nas últimas semanas do ano e início de 2026. O preço da soja no Brasil hoje está elevado frente a outras origens como Estados Unidos e Argentina por conta do prêmio elevado que temos por aqui. E isso pode mexer um pouco com o fluxo. Se compararmos Brasil, Estados Unidos e Argentina, nós temos os preços mais caros, algo sazonal, mas um pouco acima do normal, até por conta dessa demanda mais forte. Tudo depende de um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Um fator que coloca pressão nos preços
e o clima na América do Sul, que ainda não trouxe grandes impactos, apesar de um atraso pontual no plantio aqui no nosso país. E depois do intervalo, eu vou conversar com Michel Jabbour, ele é o CEO da Rural Dynamics, e nós vamos falar do aluguel de robôs pulverizadores autônomos 100% elétricos. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de economia. Nós vamos falar de um lugar onde você encontra de um tudo e o preço lá embaixo. O Vem que Tem, ele chegou para ser o parceiro de quem faz o campo acontecer. Agricultor, pecuarista, revendedor rural, lojista e profissional que precisa de variedade e preço justo para tocar o negócio no dia a dia. Aqui tem de tudo do agro à obra. Ferramentas, irrigação, utilidades, linha rural e muito mais. Tudo com preços de atacado e condições especiais para quem tem CNPJ contribuinte. Quanto mais você compra, mais desconto ganha. Aqui no Vem que tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem que Tem. O Vem que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem que Tem! Vem que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Então não perde tempo. Vem conhecer o Vem que Tem Atacarejo e descubra um lugar feito para quem trabalha e produz. Fica na Perimetral Norte com a Eurico Viana ao lado do Passeio das Águas Shopping e abre todos os dias. Vem que Tem Atacarejo, o parceiro certo de quem planta, constrói e empreende. E agora eu vou conversar com Michel Jabbour. O Michel Jabbour, ele é o CEO da Rural Dynamics e nós vamos falar do aluguel de robôs pulverizadores autônomos 100% elétricos. Michel Jabbour, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Muito boa aquela conversa que nós tivemos e agora nós vamos colocá-la, bater um novo papo sobre pulverizador robô. Michel, bom dia, tudo bom? Fala, Antônio, bom dia, tudo na paz. Aí é um prazer estar aqui mais uma vez aqui, fazendo parte aqui do seu programa. Michel, me fala um pouquinho da Rural Dynamics. O que é a Rural, onde ela se localiza e o que ela faz? A Rural é uma empresa londrinense, né? Estamos situados aqui em Londrina. Desenvolvemos tecnologias para uma tecnologia de pulverização autônoma através de como você falou, de uma máquina autônoma que alguns aí chamam de robô. Pode ser chamada de robô, sim. É um robô que não necessita, então, de um operador ali direto, né? Quem pilota essa máquina é um programa de computador e essa tecnologia toda feita aqui na nossa empresa, tanto da parte de hardware como da parte de software, e a gente consegue, hoje a gente consegue trazer para o mercado essa novidade. Bom, Michel, essa máquina foi desenvolvida por vocês aí no estado do Paraná e vocês alugam essas máquinas para o Brasil todo? Positivo. Isso aí, Antônio. A gente está, na verdade, a gente ainda está focando primariamente nas regiões sul e sudeste, mas temos possibilidades também de expandir aí para outras regiões do Brasil, né, conforme a gente está entendendo o interesse dos clientes.
E essa demanda e o início do aluguel das máquinas tem despertado grande interesse por parte dos clientes. Por ser uma tecnologia nova, muitas vezes os produtores têm algum receio ainda de adoção, mas a gente está vendo aí nas imagens que é um pulverizador que realiza a tarefa de forma excepcional, né? Então, quando você aluga uma máquina dessa, vamos dizer, robotizada, um pulverizador robô, ou um robô pulverizador, suponhamos, ele veio aqui para a minha fazenda, eu tenho que pulverizar aí por volta de 200 hectares, por exemplo. Essa máquina, ela faz quanto? Quanto que ela gasta de tempo por hectare? Hoje, o rendimento médio da nossa máquina é de aproximadamente 11 hectares por hora, tá? Então, se a gente for fazer uma conta meio básica aqui, para cumprir aí 200 hectares, a gente vai precisar de cerca de 20 horas, estou fazendo a matemática correta? Mais ou menos por aí. Mais ou menos, né? Então, aproximadamente isso. E o interessante, né, é que essa máquina ela vai trabalhar de dia, de noite. Então, o que é por não ser necessário a atenção direta de uma pessoa ali na máquina, apenas uma supervisão eventual, né? Como a gente está dizendo, a máquina é autônoma. Então, esses 200 hectares aí você conseguiria fazer de um dia para o outro, tá, Antônio? Entendi. Agora, essa máquina, vamos fazer um paralelo, porque nós estamos conversando agora com muita gente nos vendo, fazendo um paralelo com uma máquina convencional e essa máquina robotizada. Vamos dizer que as duas têm a mesma largura, a mesma velocidade, estão utilizando o mesmo produto. Qual é a vantagem que essa máquina robotizada leva sobre um equipamento convencional? Aqui nós estamos falando de uma máquina focada em alta performance e alta eficiência, tá, Antônio? E isso se espelha diretamente nos custos operacionais. Então, hoje, quando a gente coloca na ponta do lápis todos os custos numa máquina convencional, a gente está falando em um número em torno de R$25 o hectare aplicado, tá? Ao passo que com o Rural Rover, a gente está falando em torno de R$7 o hectare aplicado. Nossa, então, 3 vezes menos? Isso aí. Claro que é impactante mesmo. E, de fato, isso acontece porque a nossa máquina ela carrega somente o necessário, tá? Você vê, é uma máquina muito mais leve, por isso, muito mais eficiente, tá? Os motores elétricos também têm essa característica de ter uma eficiência energética muito mais alta, né? E por isso que a gente consegue manter um custo operacional muito mais baixo. Ah, entendi. Nossa, muito interessante, Michel, mas muito interessante mesmo. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser conhecer mais a miúde, bater um papo lá com o Michel, entre no site www.rural, H-U-R-A-L, vamos falar, rural.com.br, www.rural.com.br. E você pode ter uma ideia aí geral sobre esse robô pulverizador autônomo, 100% elétrico e que pode rodar aí 24 horas por dia. É um equipamento realmente, coisa, vamos dizer assim, do outro mundo. Um negócio simplesmente fantástico e que o Michel, tenho certeza absoluta, o Michel ou seus técnicos terão o maior prazer em atendê-lo. Michel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E nós colocamos aqui o nosso programa, o Agronegócio, e o TV Agro também, à disposição de vocês para quando precisar. Tá certo? Muito obrigado. Tá certo, Antônio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, falando um pouquinho da Rural, um pouquinho do agro aqui com você e com a tua audiência, tá? Um prazer. Falou, meu querido. Muito obrigado. Bom dia. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: no respeito às diferenças, revela-se a verdadeira força de uma sociedade inclusiva e moderna. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.